Oi, gente, tudo bem? Que saudade de vocês. Desculpa aí esse tempo de sumiço. A gente teve uma série de problemas, a gente não morreu, a gente não desistiu do projeto. O projeto tá aqui, firme e forte. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, mas antes de apresentar ela, eu queria agradecer, claro, assim, quem apoia nosso programa, que é a equipe do Depois de Cristo, que é a nossa equipe técnica aqui, e a Setor Sul, a Igreja Presbiteriana Setor Sul, que nos cede esse espaço bonito aqui. Eu acho que vocês não vão estar vendo, mas o espaço aqui é muito bonito e muito bem equipado pra gente fazer esse programa. E hoje eu trouxe um convidado muito especial pra gente falar de um assunto talvez polêmico, talvez não. Mas eu trouxe ela, psicóloga e influencer digital agora, que eu vejo os trabalhos que ela faz no Instagram. É muito bonito, gente. Depois vocês olham lá, é muito bem feitinho. Ruama Queiroz. E aí, Ruama, como é que você tá? E aí, galera, eu tô bem, vocês? Ruama, então pra gente começar a falar disso, a gente vai falar de hoje sobre fé e psicologia. Uhum. E a gente vai falar sobre todos esses tabus, sobre todo esse lance. Então, vamos ver o que vai virar essa conversa aqui. Certo. Mas antes, eu gosto muito que as pessoas se definem, assim. Porque eu posso te apresentar aqui, eu posso falar que você é formado em tal lugar e tal, mas eu prefiro que você se defina. Então, quem que é a Ruama Queiroz? Certo. Então, a Ruama Queiroz é uma mulher, né? Acho que eu sou. Mas então, eu tenho uma série de papéis sociais, né, que me constituem, que me ajudam a atuar na sociedade, né? Eu sou psicóloga, para além disso, eu sou filha de Deus, escolhida por Ele. Sou filha, sou irmã, sou amiga, sou uma série de coisas aí. E eu acho que é isso. Ó. Então, gente, pelo amor de Deus, né? A Ruama é cristã. Eu trouxe ela aqui justamente pra falar sobre isso. Porque eu poderia trazer outro psicólogo aqui, mas nossa tentativa aqui é justamente ver se há um embate mesmo entre fé e psicologia aqui. Então, mas Ruama, assim, tem muita gente que não sabe o que é psicologia. Esse dia eu tava conversando com um amigo meu, ele falou, nossa, será que psicologia é ciência? Eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, Uhum. psicologia é ciência. Ele teve que pesquisar no Google, não, é ciência mesmo, tá falando aqui. Mas o que é psicologia? O que é a psicologia? Então, a psicologia é sim uma ciência, e ela é ciência que estuda o comportamento humano e auxilia nesse sentido, né, as pessoas. Então, é uma ciência que atua no diagnóstico de psicopatologias e atua na melhoria da saúde mental das pessoas. Então, ela estuda várias questões da vida que envolve pensamento, sentimento, comportamento e melhora muito a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Esse é um dos principais objetivos da psicologia enquanto atuação, enquanto prática da ciência. Entendi. Então, assim, você fala que... Mas é todo mundo que precisa de psicologia? É todo mundo que tem um problema, assim, que fala... eu preciso de um psicólogo, que tem, assim... Ou existe um fator que fala assim... Ah, não, agora eu preciso de um psicólogo. Ou todo mundo nasceu com a cabeça sequelada, como eu gosto de falar, e precisa de tratamento. Uhum. Então, não é todo mundo. A gente nasce, nós somos como se fôssemos uma folha em branco quando nós nascemos. E na medida em que a gente vai crescendo e vai vivendo algumas experiências, nós somos impactados por elas. Ela manda no John Locke aqui pra mim, ó. Isso aí filosofia, né? Contratualista, John Locke, a folha em branco. Mas que continua? Desculpa aí. Então, é basicamente isso, né? Então, quando a gente nasce, é como se a gente fosse uma folha em branco. E na medida em que a gente vai crescendo, coisas vão sendo inseridas nessa folha em branco. E vai marcando a gente de certa forma. Pode ser que as experiências em que a gente vai viver na vida possa causar traumas. Pode ser que a gente, pela nossa história de vida, pela nossa rede social de apoio, que a principal é a família, a gente não tenha uma base muito boa, muito sólida. E diante disso, pode ser que a gente não tenha muitos recursos psicológicos para poder lidar com algumas questões que aparecem na nossa vida. E aí, nesses momentos em que a gente se vê sem recurso e acaba tendo alguma disfunção cognitiva,
a gente necessita da ajuda de outras pessoas, né? E aí, os cristãos recorrem principalmente aos pastores, ao aconselhamento pastoral, que é muito importante. No entanto, é importante os pastores terem a noção de até onde eles podem ir. Eles não podem ultrapassar algumas questões, né? Tem coisas que não cabem a eles. E a partir desse momento é interessante que, principalmente os cristãos, procurem a ajuda psicológica de um profissional especializado nessa área. Eu até queria falar sobre isso, era uma pergunta que eu ia jogar mais tarde, mas já que desculpa. você tocou no assunto... Já trouxe. Não, sem problema. O que você responderia pra esse tipo de pastor que fala que a psicologia é uma farsa? Porque eu já ouvi isso também, que psicologia é uma farsa, é bando de charlatão, é coisa inventada, que antigamente, no século XV, no século sei lá que, não tinha psicólogo e o povo vivia tranquilamente. Sim. O que você responderia pra esse que o pastor que fala que a psicologia é uma farsa e o aconselhamento bíblico é suficiente? Entendi. Eu pediria pra ele estudar mais. Basicamente. Porque é interessante que ele entenda um pouco a respeito do assunto, do que é a psicologia enquanto ciência e dos benefícios que ela traz, antes dele fazer esse tipo de afirmação. Porque a maioria desses pastores que afirmam esse tipo de coisa não sabe o que é psicologia. E eles acham que só a ajuda deles vai ser o suficiente para ajudar as pessoas, todas as pessoas. Às vezes sim, às vezes as pessoas conseguem, né, resolver seus problemas com o auxílio pastoral apenas, mas tem momentos que não, que é necessário sim uma intervenção de um profissional. E é importante o pastor ter essa sabedoria e saber encaminhar e saber conversar. Então é importante que ele saiba do que ele tá falando antes dele fazer esse tipo de afirmação. Tem aquela frase clichê, né? Que problemas modernos requerem soluções modernas, né? Não que o aconselhamento bíblico seja ultrapassado, mas assim, hoje a gente vive tanta loucura do dia a dia, a gente tá suprimido a tanta coisa, escola. Eu lembro que no meu tempo de ensino médio eu surtei. Nossa senhora, se não fosse o psicólogo, eu tava no sal, assim. Mas o aconselhamento bíblico é muito importante. Eu não sei se você gosta de teologia, gosta de estudar, mas tem um cara que ele é um dos... Ele influenciou muito o calvinismo, ele chama Abraham Kuyper. E ele fala muito sobre isso. Ele tem uma teoria que eu gosto muito, que eu acho que tem como ser inserido aqui nesse assunto, porque o Kuyper fala que existem esferas de soberania. Deus é soberano em todas as esferas, mas existem esferas de soberanias específicas da vida, e as pessoas são preparadas para viver em cada esfera. Então, por exemplo, não é porque o cara é pastor que ele tem vocação para ser psicólogo. A vocação dele é ser pastor. Sim. Então, assim, ele é um bom pastor e na esfera de soberania da religiosidade, da religião, ele é um bom pastor, ele tem vocação para isso. Mas na esfera da saúde mental, por exemplo, ele não tem vocação para isso. Ele não foi preparado para isso. Ele não foi preparado para isso e eu gosto muito dessa teoria porque fala assim, Deus é soberano em todas as esferas, a gente tem que ser cristão em todo lugar, não é só na igreja, mas existem cristãos com vocações diferentes. Justamente. E a gente pode servir a Deus com o dom que Ele nos deu, exatamente, né? Exatamente isso. E assim, a gente vai servir também as pessoas e tudo mais. Eu acredito muito também que Deus nos deu sabedoria, né? E a ciência se desenvolveu bastante, o mundo mudou muito. Então, se Deus deu capacidade para o ser humano desenvolver a ciência como a psicologia, por exemplo, por que a gente não pode usar ela a nosso favor? Assim como a medicina, por exemplo. Se você está com problema, algum problema orgânico, físico, você vai procurar um médico. E por que quando você está com algum problema emocional, algum problema cognitivo, você não pode procurar um psicólogo? Eis a questão, né? É muito julgado ainda hoje em dia, existem muitos preconceitos a respeito disso, né? Que quem vai no psicólogo é doido e tudo mais. Mas essa terminologia é muito pejorativa e não é bem assim. Não é quem vai no psicólogo é doido, não. Não é bem assim. Existem algumas psicopatologias, né, que... Mas já que você tocou nesse assunto,
em termos técnicos, o que seria um doido? Não sei se esse é o termo correto. Seria psicopata, sei lá. O que seria o doido? Então, o doido que as pessoas falam, geralmente, é toda pessoa que foge do padrão de normalidade da sociedade. Então, é aquela pessoa que às vezes traz um discurso confuso, que pode apresentar alguma fala distorcida da realidade, pode ser uma pessoa que apresenta algum tipo de alucinação visual, auditiva, mas no fundo essa pessoa ela tem um diagnóstico classificado no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então essa pessoa ela tem um diagnóstico por trás disso que explica essa sintomatologia. Então o doido, né, seria esse tipo de pessoa, mas essa classificação é muito pejorativa, denota preconceito, e é importante que a gente não faça esse tipo de julgamento. Porque o doido, ele, assim, na loucura dessa pessoa que é dita doida, existe uma razão. Ela tá vendo o mundo sob uma ótica que, se a gente for parar para ouvir, parar para analisar, existe uma razão naquele discurso. Faz algum tipo de sentido. E é importante a gente praticar empatia, até enquanto cristãos mesmo, né? É interessante que você falou, assim, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas o doido pra gente não faz sentido. Mas se a gente for olhar, assim, pelo lugar... da pessoa que tem a psicopatologia, a gente que é doido pra ele, porque a gente não faz sentido. Sim. A gente que não faz sentido o jeito de viver, porque o jeito de viver dele, assim, e eu acho que isso tem a ver com recurso físico, químico, então funciona daquele jeito. Então. Sim, é bem isso mesmo. E é bem aquela frasezinha clichê, a cada doido a sua loucura. Né? Então, assim, tem coisas que, pra mim, que eu faço, que pra mim é super normal. Mas se você for parar pra analisar, você vai falar que eu sou doida, que eu tô totalmente fora da realidade, fora da casinha. E tem coisas que você faz que eu posso te julgar e te colocar como doido também. Então, é importante a gente respeitar essa individualidade um do outro, que é isso que nos faz diferentes. Também tem isso. Hoje em dia tá muito em voga, né? Não sei se é de hoje em dia, mas eu tive contato depois que eu entrei na faculdade, que é a luta antimanicomial, né? Não sei. Eu adoro esse papo. Continua, vamos lá. Eu fiz parte no começo do ano passado, no começo não, na verdade, do ano passado todo, assim, eu fiz parte de algumas reuniões do Núcleo de Assistência Jurídica voltado para a luta antimanicomial, né? E eu tive acesso a isso. A gente assistia aqueles filmes estranhos lá como é que chama aquele negócio lá em Minas? De Barbacena. De Barbacena, Sim. O massacre de Barbacena. Então, assim, que seria aquilo? O que seria? Aquilo eram pessoas... consideradas doidas? Por que as pessoas eram inseridas ali? O documentário que você viu foi o Holocausto Brasileiro? Isso. Ah, sim, esse documentário é maravilhoso. Então, aquele documentário é muito bom porque ele retrata fielmente, né, como que foi, assim, aquele período no Brasil e a realidade dos manicômios, né? E o de Barbacena foi um dos principais que existiram naquela época e mostra como que eram tratados, né? Como que eles eram tratados. E a gente vê que eles eram maltratados, na verdade, né? E muitas pessoas que não tinham nenhuma psicopatologia classificada eram levadas para lá porque fugia do padrão de normalidade. Exatamente, eu vi e daquele muito isso. período. Até caso de questão de racismo na época, assim, Sim, qualquer pessoa que fugia do padrão era levado para aquele tipo de ambiente. Mas eu tenho essa dúvida hoje em dia, porque eu vejo aquilo e eu entendo a luta antimanicomial. Aliás, explica a luta antimanicomial, já que você gosta tanto desse assunto. Não, então, a luta antimanicomial é para haver uma reformulação dos hospitais psiquiátricos, né? Para que não haja internação durante um período muito extenso, né? Para que essa internação possa ser de forma mais humanizada possível, para que os hospitalizados, né? Eles não possam ficar em péssimas condições de tratamento, como amarrado em cama, né? Fazendo serviços braçais pesados. Então, é um tratamento de saúde de qualidade, né? Onde a pessoa não fica dependente do serviço, mas é um suporte que ela tem para ela ser reinserida na sociedade. Então, é como se fosse
um tratamento de reabilitação. Exatamente, é uma reabilitação, não é um lixo ou algum lugar que você joga a pessoa e deixa ela lá presa. Deixa ela lá a par da sociedade, justamente, seria isso. Como faziam em Barbacena, né? Isso. Mas, então, a luta antimanicomial não é contra totalmente a internação ainda. Não, existem alguns casos psiquiátricos que é necessária a internação. Essa é a minha dúvida, assim, porque às vezes tem um cara que não tem como conviver na sociedade mesmo. Como é que faz com um cara desse? Então, aí eles procuram, geralmente serviço de saúde procura alguém da família, ele pode ser encaminhado para casas de assistência que tem no serviço, que é a rede da RAPS, né, tem vários tipos de recursos e ele pode ser encaminhado para uma casa, alguma residência, onde ele vai receber tratamentos e tudo mais. E a internação, ela existe, tem alguns casos que é necessário, só que é com tempo determinado, não é tipo para sempre e tudo mais. Ah, entendi. Esse assunto é muito bom, assim, só que é muito grande, assim... Isso, aí fica a dica aí pro pessoal, né, assistir, procurar no YouTube. Tenso, é bem forte mesmo. O documentário Holocausto Brasileiro, que é um documentário muito legal. Mas é um assunto bem grande e por mais que eu goste também muito de falar desse assunto, eu acho que a gente tem muita coisa pra falar aqui e o tempo é curto. Beleza. Mas continuando falando da sua vida, vamos lá. O que fez você cursar psicologia? Então, eu acho que foi uma das áreas que eu mais me identifiquei quando eu pensei em alguma faculdade para fazer. Já pensei em fazer educação física, mas nem de esporte eu gosto, então acho que eu não seria bem sucedida. E eu gosto muito de ajudar as pessoas, gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir. Então, eu acho que a psicologia seria uma área que eu seria feliz. E de fato. Nem de esporte eu gosto, eu também não sou bom em nenhum esporte que eu faço. Fica até triste. Esse é um questionamento que eu já até levei pro meu psicólogo. Falei, será que isso é mental? Por que eu sou ruim em todos os esportes que eu faço? Mas falando de fazer, a gente já falou o que a psicologia é, mas o que o psicólogo faz? Certo. Então, o psicólogo, ele ajuda as pessoas naquilo que elas sentem necessidade de ser ajudadas, né? E, principalmente, alguma psicopatologia, alguma disfunção cognitiva. Então, o nosso objetivo é fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Então, mas assim, na prática, como é que é o serviço do psicólogo? O que ele faz, assim, Então, na psicologia tem várias áreas que o psicólogo pode atuar, né? O psicólogo pode ser jurídico, educacional, e aí tem a área clínica que é o que as pessoas estão mais habituadas a falarem e a verem, né? Então, na área clínica, o psicólogo é aquele que escuta as demandas, né, durante sessões que podem ser semanais, 2 vezes por semana e tudo mais. E são sessões de 50 minutos, onde a pessoa vai ser ouvida, né? Tem uma escuta de qualidade, uma escuta empática, onde não há julgamentos, onde o psicólogo vai tentar ajudar a pessoa da melhor forma possível. E é isso. E aí existem alguns objetivos que serão traçados, né, e levados pelo paciente, e o psicólogo vai tentar ajudar, fazer com que o paciente conquiste esses objetivos. Então o psicólogo não só ouve, não fica só ouvindo lá, né? Então, dentro da minha abordagem, a escuta ela é muito importante, mas existe uma atuação muito ativa do psicólogo dentro da clínica. Então, eu faço algumas considerações, eu faço algumas pontuações, eu levo algumas tarefas de casa, eu levo alguns treinos de habilidades, faço treino de conversação dentro do consultório, faço role play, que é como se fosse um teatrinho, onde o paciente vai treinar algumas habilidades. Eu vontade do psicólogo agora brincar nessas coisas também. Brincar, não. Fazer o roleplay, desculpa. Mas, assim, eu tenho medo de conversar com o psicólogo, porque eu sempre achei que todo psicólogo fica me analisando o tempo todo, assim, igual no Sherlock Holmes, fica assim, você tem isso, você é ansioso, você tem medo de conversar, você tem um problema de fala, que é ocasionado por isso ou aquilo. Certo. Você, como psicóloga, fica o tempo todo analisando as pessoas? Não, misericórdia. Não, senão eu ficaria doida. E outra, eu nem sou paga pra isso, né? Mas então, é possível assim... fazer isso? Se, por exemplo, você quisesse só de me olhar assim, você sabe, por exemplo, desenhar.
Não, claro que você não, você não é um Aham. super-herói, mas, tipo, só de ter uma conversa comigo, você consegue, pelo menos, desenhar um padrão na sua cabeça, assim, de alguma coisa? Certo. Então, olhar a pessoa assim de fora, sem conversar com ela a fundo, pode ser que eu faça algumas considerações. Mas isso todas as pessoas fazem, né? Se você andar na rua, ver algumas pessoas, você vai levantar algumas hipóteses sobre como as pessoas podem ser. Se eu conversar com você alguns minutinhos, pode ser que eu tenha alguma noção de como é Dá pra ver você, que eu na sou sua sequelado. vida e tudo mais. Mas assim, tem coisas que não dá pra eu tirar em uma conversa de 5 minutinhos, né? E você, por exemplo, é muito mais do que 5 minutos de conversa. Ainda bem. Então, eu acredito que seria muito ruim da minha parte, preconceituoso, falta de respeito também, eu te julgar por 5 minutos de É conversa. o famoso preconceito, né? Que todo mundo tem, e às vezes o psicólogo tem um preconceito, talvez científico, com base em algumas coisas científicas, do comportamento científico, mas é um preconceito que todo mundo tem, de você ver a pessoa, essa Uhum, pessoa parece ser exibida pelo jeito que ela fala e tal, assim. uhum, Então acho uhum. que. Mas uma coisa que a psicologia me ajuda muito é a ser empática. Então, assim, sempre eu tento me colocar muito no lugar do outro. Antes de julgar, me colocar no lugar do outro. Por que que ele é assim? Por que que ele tá falando assim? Por que que ele se comporta de tal forma? Então, antes de julgar, eu sempre tento rever um pouco da história de vida da pessoa para não julgá-la. E. E. A gente já falou que todo mundo precisa ir pro. Não é todo mundo que precisa ir pro psicólogo, perdão. Mas quem que precisa ir pro psicólogo? Então, são pessoas que não têm muitos mecanismos para poder lidar com as dificuldades da vida. Então, tem alguns momentos da vida que a gente enfrenta algumas situações e você não tem ferramentas o suficiente para lidar com aquilo. Nesse momento, é muito importante você procurar ajuda se isso estiver afetando a qualidade da sua vida. Se isso estiver te prejudicando, atrapalhando o seu sono, atrapalhando a sua saúde física de alguma forma, atrapalhando seus afazeres, suas responsabilidades, sua produtividade no trabalho. Então, se isso estiver afetando a sua vida, é importante você acender um sinal de alerta aí e procurar um profissional. Cara, isso é muito tenso, né? Principalmente eu acho que você ouviu muita coisa nesse tempo de pandemia, né? De gente ficando louca. Assim, esses dias eu escrevi um texto porque eu fiquei louco. Aham. Você olha no Instagram, todo mundo parece. No Instagram tem dois tipos de competições, né? É a competição da beleza, todo mundo postando a vida bela. Mas Sim. a que me afeta é a da produtividade. Assim, nessa pandemia, eu fiquei Uhum. muito tempo sem ter aula. E eu abri o Instagram, todo mundo lendo um texto, fazendo yoga, crossfit, o negócio todo. Eu ficava louco. Eu ficava, mas que é Uhum. isso? Eu não tô fazendo nada. E eu ia ficando louco. E eu entrava num ciclo mais louco ainda. Eu falava, eu não tô fazendo nada. E me desanimava mais. Então, assim, eu acho que você escutou muito disso de pandemia, né? Uhum. Sim. Como é- Eu vi muita gente reclamando sobre isso mesmo. Eu também passei um pouco por isso, porque não é porque eu sou Psicólogo também psicóloga. passa mal da cabeça? Não necessariamente, mas assim, existem algumas dificuldades que a gente tem também, né? De lidar com as emoções, de lidar com os pensamentos, com os sentimentos, com as pressões sociais. Porque antes de ser psicóloga, eu sou humana também. Então, eu passo por isso também. Então, eu vivi um pouco disso, ouvi muito sobre isso, mas hoje em dia existe muito essa pressão pela produtividade, onde a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, onde você sempre tem que mostrar que você está fazendo algo e produzindo algo e conquistando algo. E se você não tá, você tá errado, você é um perdedor. E isso não é verdade. Existe até uma entrevista que a Marília Gabriela deu, por exemplo, que ela fala que ela ama fazer nada, por exemplo. Eu Ela também. adora fazer Nossa. nada. Uma das melhores coisas que ela gosta de fazer é nada. E qual que é o problema, na verdade, né, de fazer nada? Por que que existe esse problema tão grande em fazer nada? Né? Porque quando você fala que faz nada, as pessoas pensam que você é sem conteúdo, não tem nada pra fazer, não produz. E qual que é o problema disso? A gente precisa descansar também e isso é importante para nossa saúde mental. Então, hoje em dia existe muito essas comparações e essa pressão de produtividade, e isso afeta muito a nossa saúde mental. Teve aquele negócio do Setembro Amarelo também, né? Por isso que eu até perguntei se o trabalho de psicólogo era só escutar. Porque no Setembro Amarelo eu vi que esses últimos 2 anos levantou uma corrente diferente.
que é não ofereça sua caixa de mensagens do Setembro Amarelo, que ela não oferece. Você viu isso? Chegou a ver as pessoas pedindo pra não dar nenhum de psicólogo, assim, fala comigo se você estiver passando mal, se tiver... sim. Eu não vi nenhuma mensagem dessa, mas eu imagino por que isso foi solicitado. Porque existem muitas pessoas que vai tentar ajudar, mas faz piorar a situação, né? Vai tentar falar alguma coisa. Vai tentar falar alguma coisa e critica e falar algo, porque existe aquela questão, assim, da não escuta empática, né? E isso é um dos recursos que o psicólogo tem e treina bastante. Então, a nossa escuta ela é qualificada porque a gente não julga, a gente não pode julgar a pessoa. Lógico que em alguns momentos pode ser que eu julgue, e isso é normal, né? Porque eu sou humana também. Mas é importante que, às vezes, a pessoa não tá precisando de ouvir nada da sua parte. Às vezes ela só quer desabafar. E a gente tem essa ânsia de querer resolver os problemas de todo mundo, né? E às vezes você menospreza até o problema da pessoa. Não, mas não sofre por isso não, isso não é nada. Como assim não é nada? Não é nada pra você. Exatamente. Pro outro é sim, e tá causando sofrimento. É igual você falou no começo, né? Cada doido tem sua... Isso, a cada doido sua loucura. E cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, ninguém tá se colocando no lugar do outro, entende? Então é por isso que é importante você ter uma noção e não vir a falar qualquer coisa quando uma pessoa estiver passando por algum problema. Às vezes a pessoa, tudo que ela precisa é de 2 pares de ouvidos, só. Tá vendo aí, meus amigos? Quando eu for falar pra vocês que as tristezas que acontecem na minha vida, vocês não apontam o dedo pra mim, não. Fica a dica aí, amigos do Juninho. Aí, fica apontando dedo, fica me criticando, não. Eu sei que eu erro, mas vocês também erram, seu safado. Mas antes da pessoa ir no psicólogo, eu tô fazendo isso bem comecinho mesmo, porque eu acho que muita gente tem preconceito de psicólogo, não sabe o que é psicólogo. Então, antes da pessoa ir no psicólogo, o que ela tem que saber? O que ela vai ver lá? O que ela tem que esperar? Certo. Então... Pra procurar um psicólogo, assim, o que ela precisa saber? Ótimo. Você entendeu? Ótima pergunta também. A pessoa precisa saber o que ela quer lá. O que ela tá buscando, né? E a pergunta que eu faço sempre nas primeiras sessões é: o que você tá buscando aqui? Quais são os objetivos terapêuticos que você quer alcançar na terapia, né? Ou seja, é importante que o paciente saiba o que ele quer melhorar, o que ele quer mudar, para que o psicólogo também consiga auxiliar ele nessa jornada. Então, geralmente, pacientes trazem os objetivos terapêuticos de autoconhecimento, ansiedade, quer melhorar a ansiedade, quer ter mais autocontrole, às vezes quer ter um relacionamento melhor e saudável com a família. Então, esses são objetivos terapêuticos que são importantes, que conduzem bastante o processo terapêutico e ajudam o psicólogo a ter uma noção melhor do que o paciente espera da terapia. Bom. E isso é muito importante, né? Porque eu já fui em vários psicólogos, assim, e às vezes eu ficava meio, assim, perdido, assim, putz, eu lembro que eu fui uma vez em um que tava falando um negócio sobre o universo, não lembro que linha que era, mas tava falando sobre o universo, sobre que eu sou um pontinho no universo, e eu falei, não é isso que eu quero, né? Não é esse tipo de tratamento que eu quero, assim. Entendi. Às vezes a gente usa algumas metáforas pra se fazer entendível, assim, pro paciente, sabe? Pode ser que tenha sido. Eu já fui em várias linhas de abordagem. E falar nisso, assim, eu quero falar sobre linha de abordagem, assim. Eu já fui eu acho que já fui... já fui nessa, que eu esqueci o nome, mas era alguma coisa, sei lá, espacial, alguma coisa assim. Essa eu não ouvi falar, não. Não sei. Será que é a do Darth Vader? É do Star Wars. Como é que chama aqueles negócios de signo? É astrologia. Sim. Será? Não, mas eu juro pra você que ela dava um negócio de universo pra mim e tal, que eu estranhei, assim, a primeira vez que... Mas eu já tô estranhando também. Eu já fui em comportamental, cognitivo comportamental, e agora, você tava falando mal aí, mas eu me dei bem na psicanálise, assim. Certo. Mas toda psicologia, então, já falando isso, assim, que é a linha de abordagem de psicologia? Toda psicologia age do mesmo jeito? Todo psicólogo tem a mesma linha de abordagem? O que seria a linha de abordagem? Certo.
A abordagem é uma maneira que a gente encontra de poder conduzir melhor o nosso trabalho. Então, dentro da psicologia, nós temos várias linhas de abordagem, como você mesmo falou. E aí, é importante que o psicólogo escolha uma que ele se identifique mais para que ele consiga aplicar as ferramentas e os recursos e os conhecimentos daquela linha de abordagem. Às vezes, as abordagens, elas se encontram em alguns pontos, elas concordam em algumas coisas, e às vezes não. Às vezes, elas têm pontos de vista diferentes de um mesmo problema, de uma mesma perspectiva. Então, o psicólogo, ele vai escolher aquela que for mais confortável para ele. E o paciente também. Então, é importante que o paciente, ele procure o psicólogo, que ele melhor se sente, né, se sente mais confortável. E isso também depende da abordagem. Tem abordagem que a pessoa se identifica e tem abordagem que não. Não significa que o psicólogo é ruim. Às vezes é porque a pessoa realmente não se encaixou em determinada abordagem, e é isso. Eu acho que meu problema foi esse mesmo, assim. Esses dias eu ouvi uma frase que eu concordo muito, que é assim, psicólogo é igual relacionamento. Se um não deu certo, não é porque um não deu certo que você vai ficar sem se relacionar. Você terminou, procura o próximo, e assim você vai até achar uma pessoa que vai, né, se ajustar melhor a você. Então, é importante que, com o psicólogo, seja feita a mesma coisa. Não é porque com um não deu certo, que todos vão dar errado também. É importante que você vá testando e vá se adequando e vendo qual você se sente melhor. Entendi. É uma analogia boa isso, assim, porque tem gente que vai num psicólogo, assim, ou não dá certo a linha de abordagem dele, assim, fala, psicologia não funciona, é ruim e tal. Sim, e aí acaba falando mal de todos os psicólogos, acaba detonando a psicologia, e isso não é legal. Qual que é a sua linha de abordagem? Aquela que deita na cadeira dos filmes, assim, que você deita no divã e fica falando, assim, qual que é a sua linha de abordagem? Certo, essa daí eu acredito que seja a psicanálise. E a minha, que eu mais me identifiquei, é a comportamental contextual. São as comportamentais contextuais. Ela é da terceira linha da geração da comportamental. Ela é bem recente no Brasil, mas lá fora, nos Estados Unidos, ela já vem tendo uma caminhada extensa. E é isso, eu sou dessa. Mas qual que é a diferença dela? O que faz a... Assim, eu sei que é difícil falar, principalmente em termos técnicos, pra gente burro igual eu aqui. Não, que isso? Que isso? Não existe ninguém burro. Não é isso que eu quis dizer. É porque você não tem conhecimento, mas eu tô tentando traduzir da melhor forma. Se eu não conseguir passar meu conhecimento, é porque alguma coisa tá falhando na minha comunicação, aí você me avisa. Eu sou leigo no assunto, mas em que sua abordagem se diferencia, assim, das outras? Então, em várias coisas, porque cada abordagem, ela tem classificações diferentes, terminologias diferentes, para falar de coisas diferentes, às vezes, ou coisas semelhantes. Existem técnicas diferentes, tarefas, né, diferentes, o olhar, a relação terapêutica é outra, algumas estratégias, algumas ferramentas, a postura do psicólogo, às vezes, é outra, a análise diante do problema, a resolução do problema que a gente faz é outra também, que é diferente das demais abordagens. E ela se identifica mais com as que estão dentro das comportamentais. Entendi. Enquanto você falava que surgiu uma dúvida na minha cabeça, assim, é porque eu sou leigo. Eu sei a resposta dela, mas eu queria que você falasse. Ok, tudo bem, eu falo. Geralmente as pessoas têm dificuldades, assim, no dia a dia, assim, que elas passam por certos períodos depressivos, ansiedade muito grande. E essas pessoas podem ir num psiquiatra, tomar um fármaco e melhorar. Sim. Ou não. Por que que a pessoa tem que ir no psicólogo? Então, se ela podia ir mais fácil no psiquiatra. Certo, peraí, por que o psicólogo... Peraí, por quê? Vou ver se... Melhor pergunta também, porque eu sou ruim de expressar. Não, é que eu não entendi. Repete. Por que ir ao psicólogo ao invés de ir ao psiquiatra? Ah, sim. Então, às vezes as pessoas acham mais viável e mais rápido o efeito que a medicação proporciona. Então, é mais fácil ir ao psiquiatra, porque os resultados pode ser que sejam, né, venham mais rápidos por meio da medicação.
Só que a medicação, ela altera e ela muda e ela atua na questão do organismo, né, dos hormônios e dos neurotransmissores, mas ela não altera comportamento, ela não altera pensamento e ela não te ensina a lidar melhor com as suas emoções. Então, ela vai mudar o seu biológico, mas ela não vai mudar a forma como você vai ver os problemas, a forma como você vai lidar com eles. Então, por isso que é importante você ir ao psicólogo. E para alguns casos é importante até os 2 tratamentos. Né, o tratamento medicamentoso, o tratamento psiquiátrico, junto com o psicológico, né? O psiquiatra e o psicólogo conversando junto, porque os resultados são mais promissores dessa forma. Era isso mesmo que eu pensava, porque às vezes nossos problemas, às vezes são biológicos, mas são causados, o problema biológico é causado por um problema psicológico. Existe isso, né? Existe assim, a pessoa... a forma de lidar com a vida dela, a pessoa vai entrando em estágio depressivo, vai entrando em... Às vezes, eu posso estar falando bobeira, mas ela vai ficando depressiva, vai... falando aqui que estar depressivo não é ter depressão. Estar depressivo é deprimido, acho que a palavra é melhor, né? Então ela vai ficando deprimida. Então, assim, isso pode gerar uma patologia, né? Ou não. Sim, dependendo, se a pessoa não consegue lidar com seus estados emocionais e com as situações que ela vive na vida, isso pode se agravar sim para um quadro depressivo ou para outros também. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Vocês que me julgam porque eu sou meio sequelado? Tô brincando, gente. E Roma, Sim. você acha que a psicologia é tabu nas igrejas? Eu acho que sim. Você acha que ela é tabu? Você acha que ela dá problema nas igrejas? Você acha que muita igreja não sabe lidar com psicologia? Olha, eu não sei das outras, assim, como que tá hoje em dia. Mas na minha, graças a Deus, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Meu pastor, inclusive, é um dos meus maiores fornecedores de pacientes. Ele tem uma abertura muito grande para lidar e para trabalhar com isso. Ele sabe até onde ele vai, ele sabe onde o psicólogo entra, ele reconhece a importância disso. Nas demais igrejas, eu não sei como que anda isso atualmente, mas isso já foi um tabu muito grande. Mas eu acredito que hoje em dia, com a quantidade de demanda que está tendo dentro das igrejas, isso está sendo mudado, isso está sendo repensado, reconfigurado, debatido melhor. Então, acho que a tendência é melhorar. A minha, tomara que melhore mesmo, porque eu me senti, nossa, assim, eu não sou da psicologia, mas eu me senti ofendido quando a pessoa fala assim, psicologia não presta, é charlatanismo, o que basta é aconselhamento pastoral. Não é, gente, assim, não é, porque às vezes problemas espirituais e problemas mentais são duas coisas diferentes, né? Sim, e às vezes se você tá tendo algum problema, dificuldade de lidar com questões psicológicas, isso com certeza vai afetar a sua vida espiritual. Exato, afeta a sua espiritualidade, afeta muito, muito, aconteceu comigo já várias vezes, e você já falou que você responderia para esse tipo de gente, né? Sim, mas você acha que mas você acha que a teoria da psicologia, agora na teoria, falando de academia, você acha que a psicologia e o cristianismo se confrontam? Elas são contraditórias um com o outro? Olha, esse assunto agora entramos numa zona polêmica. É isso que eu queria. Existem gregos e troianos aí nessa guerra, porque existem pessoas que vão falar que sim, que se confrontam sim, que não há como psicologia e cristianismo andarem juntos, mas existem as pessoas que vão falar que psicologia e cristianismo são duas áreas que dá sim para serem conciliadas, e se serem conciliadas da melhor forma, dá para uma ajudar a outra tranquilamente. E eu sou desse time. Então, cristãos podem e precisam ir pro psicólogo, né? Sim, se tiver alguma necessidade, se eles investigarem e sentirem a necessidade, por que não? Exatamente, porque é clichê a gente falar isso, mas é verdade. Você tá com uma dor de barriga, alguma coisa, você vai no médico. Tem gente
que sentiu uma dor no dedo, tá indo em médico, por que você... Que quando você tem algum problema, assim, no seu modo de ver, na sua mentalidade e tal, por que você não procura um médico também, ou um psicólogo, no caso, né? Sim, Alguém que te ajude a fazer isso. Bem isso mesmo. E como é que você consegue... E agora é mais... Eu acho que a gente entra numa zona bem polêmica aqui, que eu gosto de polêmica. Vamos lá. Sua fé complica você na hora de exercer sua profissão, na hora de exercer algo? Porque você falou que psicologia... Então, eu imagino que não, mas complica? Assim, na hora de estar lá, na hora de estar no consultório, existem algumas coisas que a psicologia manda você fazer que vai contra a sua fé? Ou existem teorias da psicologia que vai contra a sua fé? Como é que você lida com isso? Tchan, 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 tchan. Então... eu acredito que minha fé me ajuda muito. Me ajuda muito até, assim, na minha qualidade de vida, para lidar com o problema das pessoas. Porque, pensa, psicólogo é aquele que fica ouvindo o problema o dia inteiro. Se eu não tiver alguém que me ajude nesse sentido, eu vou ficar um pouco perdida no meio desses problemas todos. Então, Deus é aquele que me ajuda, me dá suporte, com certeza. E minha fé me ajuda muito nesse sentido. E... existem algumas questões que eu não trato por questões éticas e morais. Exato. Porque vai contra os meus princípios e os meus valores enquanto cristã. Então, existem algumas questões que eu não trato. Porém, existem outras que a psicologia e a fé me ajudam muito nesse sentido, né? Existem muitos cristãos que me procuram justamente pelo fato de se identificarem, porque eu sou cristã também. Eu fiz isso. E aí, nesses momentos, eu posso utilizar com essas pessoas, porque elas têm essa crença, elas têm essa fé, elas entendem do que eu tô falando. Então, sem ferir o código de ética do psicólogo, eu posso sim falar a mesma língua da pessoa e me fazer entendível para ela. Eu já ouvi falar disso, né? Mas o psicólogo não pode pregar, né? Não pode chegar assim, ó... Esse problema aí, você tem que aceitar Jesus. Isso jamais. Pare de usar droga, aceite Jesus, que sua vida vai mudar agora. Isso é antiético, né? Sim, super antiético. A gente pode, inclusive, perder o nosso CRP, né? Por conta dessas práticas que também são bem incoerentes, né? Se você não concorda com uma coisa, você não precisa atuar com ela. Então, eu faço dessa forma, né? Existem vários psicólogos que atuam de forma diferente. E eu não posso pregar, de fato, né? Dentro do consultório, para um paciente que tenha uma religião diferente da minha, ou que seja ateu. Eu não posso mudar a convicção que ele tenha, né? De forma nenhuma, eu tenho que respeitar isso. Então, para esse paciente, eu vou conduzir o tratamento psicoterapêutico baseado no que ele quer alcançar e sem interferir na religião e na crença que ele tem. Agora, se ele tem uma crença que é em comum com a minha, eu tenho mais facilidade até para me abrir também, para fazer autorrevelações, que é uma ferramenta que eu utilizo também dentro da minha abordagem e que pode ajudar o processo psicoterapêutico dessa pessoa. Isso é uma ferramenta. Pra mim, meu psicólogo só queria ser meu amigo, que tava me contando as coisas. Tá? Não, isso é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta. Mas assim... Ele tá desiludido. Estou desiludido. Não volto mais em você. Eu pensei que você era meu amigo. Mas é uma ferramenta que a gente usa pra justamente fortalecer o vínculo com a pessoa. Lembrei o que eu ia falar. E pra além disso também. Tadinho, ele se perdeu. Gente, isso é importante porque, em primeiro lugar, se você for falar de fé e religiosidade, você pode afastar o paciente, porque tem muita gente que não entende isso, que tem alguma certa de hostilidade com isso. E é igual a gente falou no começo, isso não entra na esfera da psicologia, não entra na esfera da igreja, é outra coisa. Então, assim, você pode dar a pessoa, e ao invés de você ajudar a pessoa, às vezes você tá falando de uma religiosidade, você atrapalha a pessoa, né? Uhum. Mas, e outra coisa que eu também vejo é que você é cristã. Você não deixa de ser cristã por causa disso. Seus valores são cristãos. Você tem uma
Então, mesmo assim, você é guiado pelo cristianismo. A forma de você lidar com a pessoa, mesmo que você não esteja pregando, não esteja falando, é fundamentada em princípios cristãos, né? Então, acho que isso já é... Por isso que eu procurei um psicólogo cristão também, porque eu sabia que psicólogo não pode falar, não pode pregar, mas eu sei que os princípios que guiariam ele, talvez, pudessem ser em comum comigo. Ele podia entender alguns problemas que eu tenho em detrimento da igreja, porque o relacionamento da igreja não é perfeito como devia ser. A gente é pecador, né? Então, assim, Sim. às vezes a gente fica muito bravo com o irmão, a gente sente inveja, a gente se sente... Quebra o pau. Às vezes a gente quer ir pro pau, a gente briga dentro da igreja, a gente se sente excluído. Então, assim, às vezes se você leva isso... Ou às vezes a gente tem até algumas limitações que a gente prefere ter por causa do cristianismo. Então, às vezes é difícil, talvez, assim... Eu acho difícil, quando a primeira psicóloga que eu fui, eu achei difícil levar isso a ela, porque eu via que ela não tinha um cristianismo, assim. Não seguia, ou talvez ela seguia, disfarçava muito. Então, talvez ela fosse muito boa aí agora. Mas assim, eu via que existiam questionamentos, por exemplo, em algumas limitações que eu escolhia ter por ser cristão, por exemplo, não sair ficando com as meninas, assim, que é meio que... Parece que eu não entendia isso. Parece que... Então, assim, eu preferi procurar um psicólogo cristão agora. Entendi. É bem isso mesmo que você falou. Existe um processo de identificação muito grande, né? Entre o psicólogo cristão e o paciente cristão. Realmente, o psicólogo, quando ele é cristão, ele pode entender mais facilmente o contexto de vida do paciente. E existem tópicos da psicologia que você pode citar, assim, que fere o cristianismo? Tópicos? Assim, como assim, coisas que ferem o cristianismo. Coisas que ferem o Que você lembra de cabeça, assim, fala. Que a psicologia fala... Não, algumas linhas da psicologia falam que fere o cristianismo, talvez. Tô pensando aqui. Não sei. O que você queria falar? Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Murilo. Quando você falou que em certas partes o pastor não pode entrar, ele tem um limite, né? Até passar pro psicólogo. Qual que é esse limite, mais ou menos? É isso aí. Gente, Antes de... eu acho que vocês não ouviram aí, mas o Murilo aqui da equipe perguntou qual que é o limite que o cristão tem que ter do aconselhamento bíblico pro psicólogo, é isso? Qual o limite que o pastor tem que ter para encaminhar? Até onde ele tá. pode ir, né? Então, é até onde ele vê que o aconselhamento pastoral tá dando certo. Então, se o aconselhamento pastoral tá dando resultado e a partir de um momento começa a não dar mais, ele começa a perceber que existem sintomas psicológicos que podem estar afetando o físico, que afetam a qualidade de vida da pessoa, o rendimento da pessoa, a produtividade dela, e ele não consegue intervir porque ele não tem ferramentas para isso, aí é importante ele fazer o encaminhamento para o profissional especializado nessa área, para que possa fazer as averiguações necessárias. Então, esse é o limite. Não está dando mais certo o que você está fazendo enquanto pastor? Procura, né? Procura ajuda ou faça os dois também, né? Nada impede que continue tendo aconselhamento pastoral e continue havendo, né? Comece a haver o tratamento psicoterápico com a psicoterapia. Uma coisa pode complementar a outra. Eu acho que é muito importante, e principalmente nos tempos atuais. O que foi, Caio? Eu tenho uma pergunta também. Qual que é a sua pergunta? Ela falou que tem uns assuntos que ela não trata por ferir a moral dela cristã. Você pode identificar? Quais são os assuntos que você não trata por ferir a moral ética e cristã? Então, eu tenho muito respeito por essas pessoas, eu tenho muita empatia por essas pessoas, mas eu não trato porque eu realmente não tenho habilidade e confronta muito, muito os meus princípios éticos e morais. Então, eu não trato, eu encaminho para pessoas, né, que tratam a respeito. Que é, por exemplo, a demanda de homossexualidade, a demanda de troca de sexo. Então, essas demandas, por exemplo, eu não trato. Eu encaminho para profissionais da minha área que tratam melhor a respeito. É verdade, assim, que tipo de gente você atende? Você atende que
Já fazendo seu jabá e que tipo de pessoas você atende? Então, atendo todo tipo de público atualmente, atendo crianças, atendo adolescentes e adultos, homens e mulheres, e casais também já atendi. Casais, deve Sim, ser muito, assim... é bem polêmico. Polêmico, tá na terapia de casal e os dois começam a brigar na sua frente. Eles brigam muito, isso é interessante. Mas eu uso como uma ferramenta a briga, né? A partir da briga do casal, eu posso observar o padrão de comunicação, enfim. Então, hoje em dia, eu trabalho com várias demandas. Será que tem mais perguntas? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso. E a última pergunta que eu queria fazer, Rominha, como que a psicologia, porque você falou agora do cristão e seria bom se o aconselhamento bíblico andasse de mãos dadas com a psicologia. Sim. Como que a psicologia pode ajudar na caminhada cristã? Então, a gente tem várias ferramentas que pode auxiliar. Inclusive, a Bíblia é a maior referência também, que traz algumas coisas que nos ajudam muito na nossa saúde emocional e mental. Por exemplo, Jesus, ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. E teve um momento, uma passagem da Bíblia, que ele estava triste, né, que foi depois da morte de Lázaro, por exemplo. O que ele fez? Ele estava triste, ele sentou e chorou. E hoje em dia, na nossa sociedade, a gente não se permite ficar triste, a gente tem que estar feliz o tempo todo, é uma cultura da felicidade, a gente não permite ficar triste e chorar. Mas Jesus, que foi Jesus, ele se permitiu chorar. Paulo, por exemplo, em alguma passagem também da Bíblia, ele fala a respeito da ira, né? Irai-vos, mas não pequeis. Ele não tá falando que não é pra gente ficar nervoso, que não é pra gente ficar com raiva, porque a raiva é um sentimento normal, né? A gente sente ela. Então, é importante que a gente não peque, não haja em função dessa emoção. E é isso que a gente trabalha também na terapia, né? A desfusão cognitiva, que é o que eu chamo na minha abordagem, né? Então, que é você separar o que é emoção, o que é comportamento e quais são as consequências em relação a isso. Então, a Bíblia, assim, em várias passagens, ela traz exemplos de como a gente pode lidar com a nossa saúde emocional, de como a gente pode lidar com as nossas emoções, para a gente ter mais saúde mental. E nessas passagens dá pra gente fazer um link super legal com a psicologia. Amém. Eu acho que é isso, mano. Assim, eu queria conversar de muita coisa ainda, mas por mim a gente ficava aqui até 3 horas, mas a gente tem compromissos, tem várias coisas. Sim. E eu agradeço muito por você ter vindo aqui. Eu gosto muito do seu trabalho no Instagram, assim. Por isso que você foi uma das primeiras que eu pensei, porque você tem essa facilidade de falar no Instagram. Então, assim, eu vou deixar aí nos links também o Instagram. Você quer divulgar seu Instagram aí? Divulga. É Psicóloga Ruama, @Psicóloga Ruama, me sigam aí. E muito obrigado por vocês estarem assistindo aí, terem acompanhado até agora, ouvindo, né, perdão, por ter acompanhado até agora. E é isso, mano. Muito obrigado por você ter vindo. Não esqueça, gente, de se inscrever se você gostou desse assunto, se você quer mandar pro coleguinha, quer dar aquela cutucada, você tá meio enjoado, você precisa de um psicólogo. Tô brincando. Mas se você tá sentindo assim, se sente reprimido, ou e é cristão e acha que cristão não pode ir no psicólogo, não tem nada a ver. A Roma que mostrou pra gente hoje que psicologia e Bíblia podem andar juntos, sim. E é isso, mano. Muito obrigado. Quer deixar uma mensagem final pra gente? Eu que agradeço o convite. Obrigada por ter pensado em mim. Eu fiquei muito feliz com o convite. E sempre que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. E é isso, é bem isso que a gente conversou, né? A psicologia e o cristianismo dá para andarem juntos, sim. E é só a gente saber conversar a respeito. Não precisa entrar em grandes debates e guerras e afins. E é isso, gente. Amém. E pra quem não... Eu me apresentei direito, mas... deixa eu apresentar no final pra dar suspense, assim. Nossa, depois de 2 horas ele vai se apresentar. Às vezes o pessoal não sabe meu nome, acho difícil, porque tá nas redes sociais tudinho, tá no nosso Instagram. Famoso ele. Então, @EmReformaPodcast, tá no Instagram.
tá no YouTube, em Reforma Podcast. Então segue lá a gente se você tá assistindo pelo Spotify. E se você estiver assistindo pelo YouTube, procura em Reforma Podcast no Spotify também e deixa sua força lá, porque esse é um trabalho que a gente tá querendo trazer, facilitar facilitar a teologia, facilitar o dia a dia do cristão, facilitar a vida do cristão e mostrar que teologia não é esse assunto complicado, não é esse assunto tabu, mas é um assunto que dá para ser aprendido e, mais importante ainda, tem que ser vivido. E esse assunto aqui de teologia foi muito importante porque já quebra um pouco das paredes, porque a gente é cristão também fora da igreja, e fora da igreja a gente também tem problemas psicológicos, problemas mentais, e a gente precisa de ajuda com isso. E é isso, gente, muito obrigado, beijo pra vocês e até o próximo.